Restaurante se nega a atender um homem, então ele volta lá com seu uniforme policial e faz algo chocante. A garçonete não quis explicar o motivo pelo qual não o serviria. Baker não conseguia entender. Ele não havia ficado na fila por 45 minutos para ser tratado desta maneira. E certamente ele não estava acostumado a que as pessoas desobedecessem ao seu comando ou o desprezassem desta maneira independente da sua carreira. Ninguém deveria estar acostumado com isto. Era claro que ela não tinha ideia de quem ele era ou o que fazia por pessoas como ela todos os dias de sua vida. Baker queria ver a cara daquela garçonete quando ela descobrisse quem ele realmente era, então ele decidiu aparecer no outro dia com seu uniforme. O desfecho desta história é inacreditável. Um dia de folga. Aquele era um dia de folga muito necessário para Carl Baker, um residente da cidade de Alexandria, no estado da Virgínia, nos Estados Unidos. Ele havia acabado de trabalhar uma série de turnos de 12 horas, ele estava mais do que pronto para sentar e relaxar. Ele tinha seu dia todo planejado. Ele ia dormir, comer fora, aproveitar o ar livre e terminar o dia relaxando em frente à televisão com uma cerveja na mão. Mas as coisas não estavam prestes a acontecer como planejado. Manhã de preguiça. Baker acordou com seu cão pulando em sua cama, o sol brilhando em seu rosto, e já era meio-dia. Ele havia dormido mais do que imaginava. Então se vestiu, fez apenas um café e pensou onde poderia ir para saborear um brunch decente. Decidido, ele entrou em seu carro e se dirigiu a um restaurante onde nunca havia estado antes, e era bem na sua vizinhança. Ele havia passado de carro e sempre pensava em parar para comer um waffle, mas aquele dia foi uma decisão que ele se arrependeria mais tarde. Na fila, eles o olharam com total desdém. Fazia muito tempo desde a última vez que Baker enfrentou um desrespeito tão gritante. Sua linha de trabalho geralmente o impedia de ser tratado desta maneira, mas ninguém ali sabia quem ele era. Baker entrou no restaurante e se juntou à linha. Sua fome cresceu à medida que ele lia o cardápio na parede, assim como os minutos em que ele estava na fila. Ele era exigente, para dizer o mínimo, na hora de escolher sua comida, então ele tinha grandes esperanças de que sua espera valesse a pena. Ele estava confiante de que os 45 minutos de espera seriam esquecidos com a primeira mordida. Como ele estava errado. Com fome e perdendo a paciência. Embora tenha sido um tempo incomum de espera para fazer um simples pedido, Baker era um homem muito paciente. Mas logo, sua reivindicação sobre essa característica estava prestes a ser empurrada para além de seu limite. Passados os 45 minutos, ele ainda estava aguardando. O problema foi que quando Baker finalmente chegou à caixa, ele já estava absolutamente faminto e animado para pedir, mas o que se desdobrou a seguir mexeria bastante com sua cabeça. Atitude ruim. Baker cumprimentou educadamente a caixa que o recepcionou de volta com um olhar que parecia impaciência ou aborrecimento. Ela estava mascando chiclete e parecia obviamente não estar tendo um bom dia, o que pode acontecer, mas você deve estar pronto para tratar o cliente bem. No entanto, ele continuou a sorrir enquanto pedia sua comida. Baker gostava de animar as pessoas quando podia, ele entendia que a vida nem sempre era arco-íris e gotas de maçã, e certamente não era para esta funcionária. Problema. Baker pediu e ficou surpreso ao ouvi-la dizer que seu pedido não era possível hoje, pois estava em falta. Ele ficou desapontado, mas ainda tinha outras opções. Ele passou para sua segunda opção, que novamente não estava disponível. Confuso, ele olhou para o menu e pediu o único outro prato do restaurante que ele queria. Ela rolou os olhos e repetiu sua resposta anterior, e sua atitude ruim não estava ajudando as coisas. Mesmo assim, ele guardou sua frustração e perguntou se eles tinham algo mais que não estivesse escrito no cardápio. Não dava para ter a mesma paciência. Ela revirou os olhos e tirou o olhar dele, como se dissesse telepaticamente que a pergunta que ele havia acabado de fazer era burra. Agora, sua atitude junto com a propaganda falsa dele se tornou demais. Ele tinha que dizer algo. Mas antes que ele pudesse abrir sua boca, era como se ela tivesse lido sua mente e pensado como poderia piorar, e muito o dia de Baker. Ela disse: "Ouça, senhor, se não vai pedir nada, precisa ir embora", de uma forma ainda mais grosseira. Falando com a gerente. "É isso, não aguento mais." Já deu, pensou Baker. Ele ficou parado e disse calmamente: "Posso falar com seu gerente?" Sem dizer sequer uma palavra, ela pisa para o lado e grita para a cozinha dos fundos, chamando a gerente. Ela devolve seu olhar a Baker e uma mulher sai em resposta ao seu chamado.
Ela olha para Baker e depois para a fila atrás dele. Qual é o problema aqui, senhor? Você está atrasando as pessoas atrás de você. Completamente sem noção. Agora, Baker pode ver de onde a funcionária tirou sua atitude de desdém com os clientes, mas Baker não sabia o motivo de ela tê-lo escolhido naquele dia, especialmente ele sendo muito amigável. Uma coisa era certa na sua mente: aquela situação não ia ser nada agradável. Ele ignorou a insinuação insultuosa de que ele era a causa dessas filas ridículas, e explicou a ela o que aconteceu e como a administração deveria consertar o problema que ele vê em seu estabelecimento. A resposta dela fez o sangue dele ferver. Risos e ofensa. Então, incrivelmente, uma cozinheira veio até a caixa registrado para dizer ao gerente: é melhor você me tirar da linha, porque não estarei servindo comida nenhuma para ele, gesticulando em direção a Baker. Ele não estava entendendo nada ali. Certamente este foi um comportamento inaceitável em um estabelecimento. Baker esperou que o gerente tomasse providências, mas ela começou a rir. Baker manteve sua calma e os aconselhou a tratar melhor seus clientes ou haveria repercussões. Tensões aumentando. Assim como Baker previu, ela não seguiu gentilmente os conselhos dele. Entendo que as coisas não correram do seu jeito hoje, senhor, mas a vida é assim. Parecia que ela emendaria a fala com um pedido de desculpas, mas foi exatamente o contrário. Ela seguiu: agora, se o senhor pudesse gentilmente se retirar do meu estabelecimento. Eu não sirvo homens como você, ela zombou. Homens como eu, Baker respondeu incredulamente. O que ela queria dizer com homens como ele? Explicações exigentes. Baker já tinha vivenciado o suficiente naquele dia. Ele não estava mais brincando de senhor bonzinho. Falando com mais autoridade, ele reiterou seu propósito ao falar com ela e a reafirmou que ele estava falando para o bem dela. Agora, ele exigiu que ela explicasse o que ela quis dizer com homens como ele. Mas o que ela fez a seguir resolveria qualquer dúvida em sua mente sobre uma retaliação, sendo necessário para o que iria acontecer quando ele tomasse uma providência. Ganhando atenção, era claro que ela não tinha ideia de quem ele era ou que autoridade tinha na ponta dos dedos. Muitas vezes ele pensava que andar por aí sem seu uniforme era uma boa maneira de ver como as pessoas eram realmente, e isto provou seu ponto. Ficou claro para Baker que ela não iria falar com ele como um adulto de respeito que ele era, sem falar no profissional. Ele se sentiu completamente desrespeitado e ridicularizado quando as pessoas no local começaram a se dar conta. Nenhum rosto era familiar. Ele olhou à sua volta para todos os olhos e ouvidos prestando atenção a ele. Seu rosto ficou vermelho quando percebeu que quase todos no restaurante estavam olhando para ele, e sem entender nada do que acontecia na situação. Ele não reconheceu ninguém lá, mas se perguntava se algum dos clientes o reconhecia. Se o reconhecessem, provavelmente não teriam pensado que nenhuma pessoa teria coragem de tratá-lo assim, afinal de contas, sua rotina exige respeito. Saindo de lá com um plano, sem mais nada a dizer, Baker deixou o restaurante. Ele estava chateado, irritado e com bastante raiva por causa do comportamento deles, e aquilo tudo era um comportamento que ele não podia deixar passar em branco. Ele ia esquecer o início angustiante de seu dia e retornar para lidar com este problema amanhã durante o horário de trabalho, no uniforme que serve como um lembrete para tratar e servir a todos com respeito. Como eles reagiriam então? Confrontando. No dia seguinte, Baker vestiu seu uniforme de chefe de polícia e foi trabalhar. Ele tinha muito para pôr em dia a partir de seu dia de folga. Ele estava ocupado, mas já havia prometido a si mesmo ir ao restaurante e mostrar sua verdadeira face. Baker passou no restaurante no caminho de volta de uma chamada. Ele puxou seu distintivo para fora, estacionou e entrou no local. Seu rosto era austero. A aura de sua presença enchia o restaurante inteiro. Baker era um homem largo e alto, e com seu uniforme vestido, ele mostrava sua autoridade. De desdém para sorriso. Agora, todos olhavam para ele da maneira certa. Ele foi recebido com sorrisos e respeito. Mesmo os rostos de todos os funcionários de repente se animaram, inclusive o daquela caixa, que agora estava muito mais atenciosa. Ela o recebeu com um sorriso que lentamente se fechou uma vez que ela o reconheceu por baixo daquele uniforme. Deixando de lado as formalidades e cumprimentos que normalmente faria, ele pediu para chamar a gerente. Hora da conversa. De forma mais educada, a caixa chamou o gerente. Desta vez, no entanto, ela caminhou até a porta traseira da cozinha e chamou de lá, sem tamanha gritaria do dia anterior.
Agora, ela estava atenta aos seus modos, ao que parecia. Baker ficou de pé com uma mão apoiada em sua cintura e outra segurando um dispositivo de rádio. Ele, com certeza, cumpria seu papel especialmente quando sua chamada de rádio era transmitida com atualizações de oficiais. Ele esperou que ela aparecesse. Desculpa. Hoje, no entanto, era uma gerente diferente que estava trabalhando. Mas ela ficou muito aflita com o que Baker lhe disse e imediatamente pediu desculpas. Ela também prometeu iniciar uma investigação interna sobre as atividades de seu colega de trabalho. Pouco tempo depois, a história chegou às redes sociais como testemunhas que estavam lá postadas sobre a forma horrível pela qual aquele oficial havia sido tratado. Agora, o restaurante foi forçado a divulgar uma declaração. Um pesadelo para o restaurante. Um porta-voz do restaurante não tentou negar a situação quando foi perguntado sobre o tratamento absurdo ao oficial por parte do pessoal. Ele disse aos repórteres que tudo tinha acontecido exatamente como Baker descreveu. O restaurante ficou chocado com o desrespeito demonstrado por um homem comum que acabava sendo também um oficial da lei e prometeu investigar mais a fundo o assunto. Mas será que isso seria suficiente? A opinião pública. Eu não sei por que o oficial ofendido não processa por $150 mil. Isto não é diferente da padaria de Oregon que se recusou a fazer um bolo de casamento para um casal gay. Discriminação é discriminação, escreveu um leitor furioso, enquanto o outro teve uma visão mais pragmática. Estamos trabalhando com as autoridades apropriadas e os representantes da associação policial local para chegar ao fundo e resolver este assunto o mais rápido possível, acrescentou a declaração. Fazendo a coisa certa, mesmo que o representante do Sindicato da Polícia de Alexandria, Pat Felton, tenha elogiado o restaurante por sua cooperação e rápido pedido de desculpas, os danos já haviam sido feitos mesmo quando o restaurante se mexeu para pendurar cartazes de apoio aos policiais fora do restaurante. Ele acrescentou que sentiu que Baker lidou com a situação perfeitamente, ele acalmou em vez de aumentar o confronto. Entretanto, ele disse que ficou surpreso que um incidente como este tenha acontecido em Alexandria, porque a força policial normalmente tem um bom relacionamento com os residentes e empresas locais. Voz da razão, ele declarou como não está apoiando a cultura do cancelamento, nem quer ver nenhum crime acontecer ao restaurante como resultado disso. Ele também desencoraja qualquer pessoa de tentar boicotar o estabelecimento. Sejamos superiores nisso tudo, insistiu ele. As ações de uns poucos não se igualam às ações de muitos. Bravo, Baker. Ele demonstrou em ações que 2 erros não fazem um acerto, afinal de contas. Outra declaração. Em resposta à enorme quantidade de críticas, o restaurante cumpriu com sua promessa. Eles divulgaram uma declaração oficial mais firme em menos de uma semana depois do acontecido, de acordo com o The Washington Post. Na declaração, a empresa disse que as opiniões e ações desses indivíduos eram imperdoáveis e não refletiam as da empresa ou do resto do pessoal daquela unidade. Concluímos que os 2 membros da equipe em questão agiram inapropriadamente e imediatamente os demitimos. Temos o maior respeito pelas autoridades policiais e valorizamos a relação que construímos com o Departamento de Polícia Local de Alexandria ao longo dos anos, disse a empresa na declaração que encerrou o caso. Por hoje é só, até mais.